Olá, queridos alunos, tudo bem? Vamos lá para mais uma aulinha de Química E, aula 7, por gentileza. Vamos lá, vamos falar sobre radioatividade. Pessoal, é o seguinte, né? Alguns conceitos básicos, a gente já viu isso em outras frentes, mas vamos recapitular alguns detalhezinhos. Primeiro, vamos lembrar de um átomo. Um átomo ele tem um núcleo e necessariamente no núcleo nós temos a eletrosfera. Então agora vamos ver alguns fatores históricos. Primeiro, 1896, Henri Becquerel, estudando sulfato duplo de potássio e uranila, descobriu alguns fenômenos interessantes de radioatividade. Foi a partir desse sal que eles deram os conhecimentos iniciais de radioatividade. 1898, Marie Sklodowska-Curie descobriu dois elementos que são de 400 a 900 vezes mais radioativos do que o próprio urânio, que é o polônio e o rádio, né? O polônio em homenagem à sua terra natal, Polônia. A Marie Curie, ela era polonesa, em homenagem à sua terra natal, deu o nome do novo elemento de polônio. Em 1898, no mesmo ano, Ernest Rutherford, ele descobriu algumas coisas muito interessantes a respeito das partículas que são emitidas por esses átomos radioativos. Primeiro, ele pegou um átomo de polônio, aqui é uma amostra de polônio, e esse polônio que foi descoberto por Marie Curie, ele colocou dentro de uma caixinha de chumbo, e essas partículas emitidas ele colocou entre um campo elétrico e descobriu três propriedades. Primeiro, as partículas que ele chamou de alfa eram positivas porque elas se deslocaram para o campo negativo. As partículas beta que se deslocaram para o campo positivo, automaticamente ele descobriu também a partícula alfa, beta e a gama, que a gama passa sem sofrer desvios. Tudo bem? Então é o seguinte, nós temos três principais partículas aqui. A alfa, que é positiva, a beta, que é negativa, e a gama, que não tem carga, ela não sofre desvios nesse campo elétrico externo proposto por Rutherford. Então vamos pegar alguns conceitos de radioatividade. Bom, primeiro, o conceito de radioatividade são fenômenos única e exclusivamente nucleares. Fenômenos nucleares. A radioatividade, como conceito principal, é um fenômeno nuclear. Então, o que acontece com esse fenômeno de radioatividade? Aqui nós temos uma curva de estabilidade. Nós temos número de nêutrons e o número de prótons. O que acontece com esse número de nêutrons e número de prótons? Se você tiver uma discrepância entre a relação do número de nêutrons e o número de prótons, automaticamente nós temos essa curva de estabilidade. Se o átomo está na curva de estabilidade, ele é estável. Então essa relação nêutrons-prótons, se o elemento estiver na curva de estabilidade, ele é estável. Se o elemento sair da curva de estabilidade, automaticamente ele é um elemento radioativo. Então nós temos elementos que são não radioativos, que têm uma relação ótima entre o número de nêutrons e o número de prótons, e nós temos elementos que são radioativos, que aí há uma discrepância entre o número de nêutrons e o número de prótons. Então eles fogem da curva de estabilidade, logo eles são elementos radioativos. Só voltando um detalhezinho aqui, agora feito o conceito de radioatividade, fenômenos exclusivamente nucleares, só lembrar, essa aqui é uma data que eu vou falar daqui a pouquinho, 1932, nós temos um cientista chamado James Chadwick. Vamos colocar o nome dele aqui, ó. Chadwick. Este cientista, ele descobriu o nêutron, tá? Ele leva ali a sua principal descoberta foi o nêutron. Lembrando agora, fazendo uma relação com o núcleo, no núcleo nós temos prótons e nêutrons. O nêutron foi descoberto em 1932 por James Chadwick. Essa demonstração de como foi descoberto o nêutron será na aula número 8, vamos falar daqui a pouco. Então, continuando, levando em consideração que são fenômenos nucleares, conceito dado, relação entre o número de nêutrons e o número de prótons discrepante, por isso os elementos emitem radiações, nós vamos levar o seguinte, do núcleo nós temos liberação de emissões que podem ser alfa, beta ou gama, e essas emissões radioativas fazem com que este elemento radioativo seja um elemento que, ao emitir partículas, ele necessariamente fica estável. Então, por que o átomo, ele emite partículas, né? As famosas radiações. Ele emite essas partículas porque, ao emitir partícula, um átomo instável emite essas partículas e fica estável. Então, lembrando, fenômeno nuclear.
tudo bem? Ocorre no núcleo. Agora vamos estudar as principais partículas, são as três principais descobertas por Ernest Rutherford, que são a alfa, que é positiva, a beta, que é negativa, e a gama, que não tem carga elétrica. Então vamos lá. Emissões do tipo alfa. Gente, é o seguinte, essa é a primeira lei da radioatividade ou primeira lei de Soddy. Significa o seguinte, por exemplo, um átomo de urânio que é radioativo, está fora da faixa de estabilidade, ele emite partículas alfa e ainda ele se transforma em outro elemento, é um fenômeno nuclear. Alguns detalhezinhos da partícula alfa. Partículas alfas são partículas de massa 4 e carga 2. Ele tem 2 prótons e 2 nêutrons, então é uma partícula pesada. Ela é uma partícula que ela varia de 3.000 a 30.000 km por segundo. Essa é a velocidade de uma partícula alfa. Essa partícula alfa ela é pouco penetrante, ela é uma partícula muito ionizante, porém pouco penetrante. Então ela é uma partícula, dentre as três estudadas na aula de hoje, ela é a partícula mais pesada, é a menos veloz. Maior massa, por isso menor velocidade. Então, o átomo, ou a primeira lei da radioatividade, nos diz que um átomo de urânio, ao emitir uma partícula alfa, ele diminui a sua massa em 4 unidades, essa é a primeira lei da radioatividade, e o número atômico diminui em 2 unidades. Então agora vamos fazer uma soma aqui para ver que isso aqui acontece. 238 é a massa do urânio. Se você somar 2, 3, 4 mais 4, vai te dar exatamente 238. Essa é a lei da conservação da massa. Nós temos a massa antes igual a massa depois. Tá ok? Agora olha aqui, eu tenho 92 cargas elétricas aqui. Então nós temos 9, ou melhor, 2 com mais 90 vai te dar exatamente 92 cargas. Então nós temos a conservação da carga elétrica nuclear também. Tudo bem? Então, partícula alfa, ela é uma partícula pesada, ela é uma partícula com velocidades pequenas, é de 3.000 a 30.000 km por segundo, mas ela é muito ionizante. Ionizante é o quê? Por exemplo, na pele, na superfície da pele, ela causa queimaduras. Então, a própria pele já é um bloqueio da partícula alfa. Tudo bem? Agora vamos falar um pouquinho da emissão beta. Lembrando que a palavra emissão, ó, depois da flechinha. Emissão, depois da flechinha. Então, emissão beta. Essa partícula beta, por Rutherford, já foi dita que ela é uma partícula negativa. Mas como que pode um núcleo emitir uma partícula negativa? A gente começa aqui, ó. O estudo começa no nêutron. Nós temos no núcleo o próton e o nêutron. Nêutron que foi descoberto por 1932 por James Chadwick. Então nós temos aqui o nêutron. O nêutron ele se decompõe em um próton e uma partícula beta e neutrino. Tudo bem? Então, de novo, o nêutron ele tem carga 0 e massa 1, se decompõe em próton, um elétron e neutrino. Gente, o neutrino é uma radiação que ele é 20 vezes mais leve do que a partícula beta, porém ele tem pouca interação com a matéria. Eu diria que quase nada interação com a matéria. Embora a partícula beta que está aqui, a massa é 0, mas é a massa de um elétron. Então não é que a massa é 0. Para cálculos ela é praticamente 0. Então afirmar que a partícula beta é 0 não é conceitualmente correto. Então nós dizemos que ela é praticamente 0, pois é a massa de um elétron. A massa de um elétron é uma massa muito pequena. É 9,11 vezes 10 elevado a menos 31 quilos. Por ser uma massa muito pequena, ela é desprezada em cálculos. Porém, nós temos que lembrar que ela é 0 a fins de cálculo. Porém, ela não é obrigatoriamente 0, ela é praticamente 0. Então funciona assim. O nêutron se decompõe, produz próton, uma beta e neutrinos. Então vamos ver a segunda lei da radioatividade, a segunda lei de Fajans-Soddy-Russell, que diz o seguinte: o elemento tório é o mesmo tório emitido aqui, ó. Eu tenho um urânio que emitiu partícula alfa e se transformou em tório. O tório, que foi o elemento produzido do decaimento do urânio, ele é um emissor de partícula beta. Olha o que acontece, essa é a segunda lei da radioatividade. O tório, ao emitir, atenção, emissão é depois da flecha. O tório, ao emitir partícula beta, ele se transforma no elemento Pa. Olha que interessante, ó. Olha a massa. 234, a beta ela tem a massa praticamente 0, então eu tenho um elemento Pa com massa 234. Pela segunda lei da radioatividade, nós temos que
O emissor de partícula beta, o átomo emissor de partícula beta, é um átomo que a massa dele vai ser a mesma. Então ele é o formador de isóbaros. Isóbaros, mesmo número de massa. Agora olha que interessante aqui, ó. Esse átomo aqui é chamado átomo pai e esse é o átomo filho. O átomo filho, ele vai ter um número de prótons acrescidos em uma unidade. Então o número atômico aqui é 90, o número atômico aqui é 91. Lembrando que nós temos que ter a conservação de quem? Conservação da massa e a conservação do número de cargas elétricas positivas aqui. Então vamos ver aqui, ó. 90 está aqui nos reagentes. Aqui nos meus produtos nós vamos ter quem? 91 menos 1 automaticamente é o quê? 90. Então, levando ao pé da letra, a emissão de uma partícula beta, ela emite uma beta, a massa é a mesma e o número atômico aumenta em uma unidade. Essa é a segunda lei da radioatividade. Tudo bem? Agora vamos para a terceira e última partícula aqui. A verdade não é uma partícula, é uma radiação eletromagnética. A partícula beta, comparado com a alfa, ela é mais veloz. Então, a alfa ela tem de 3.000 a 30.000 km por segundo. A partícula beta é aproximadamente 280.000 km por segundo. É quase a velocidade da luz. Então, ela é mais veloz que a alfa, ela é mais penetrante que a alfa, porém ela é menos ionizante que a alfa. A alfa é mais ionizante que a beta, mas ela é mais lenta, a beta é mais rápida. A partícula beta ela não para na superfície da sua pele, ela chega até os tecidos internos aqui, por exemplo, da pele, porque ela é mais penetrante do que a partícula alfa. Por que eu chamo de partícula e partícula? Porque a alfa é particular, porque ela tem o quê? Massa. A beta ela é praticamente zero, mas existe a partícula beta, pois ela existe a massa de um elétron, que é pequenininha, desprezível, mas é massa. A emissão de uma gama é uma onda eletromagnética. Por quê? A gama ela não tem massa e nem carga. Então acontece o seguinte, o césio é um emissor de radiação gama. A radiação gama é a mais veloz de todas, ela tem a velocidade da luz. Ela tem 300.000 km por segundo. Então ela anda na velocidade da luz. Ela tem alta energia. E automaticamente a gama é a mais penetrante de todas as emissões de radiações até agora. Ela é a mais penetrante, ela é menos ionizante do que a beta, que por sua vez é menos que a alfa, porém ela é a mais penetrante e a mais veloz, claro, porque ela tem alta energia. Quando nós emitimos uma partícula gama, ela sai geralmente junto com betas ou até mesmo alfa. Então, é a emissão de uma gama mais outra partícula. Por exemplo, o césio. Césio 137,55 é um isótopo do césio radioativo. Ele emite radiação. Qual radiação? Ele emite a gama, que tem massa zero e carga zero, uma onda eletromagnética de alta energia, mas ele emite também uma beta. Então, o átomo que ele produz, o átomo filho, é quem? É o átomo de bário com a mesma massa do césio, veja a conservação da massa, e nós temos aqui o bário com o número atômico 56. Por quê? 55 é igual 0 menos 1 mais 56 vai te dar exatamente o mesmo número de cargas positivas aqui no núcleo. Então, recapitulando alguns detalhes importantes. Primeiro, radioatividades são fenômenos nucleares. Segundo, essas emissões é para que um átomo que é instável fique estável a partir dessas emissões. Então, emissão alfa. A emissão alfa é uma emissão onde uma partícula pesada é liberada do núcleo. Essa emissão alfa acarreta na primeira lei da radioatividade, que me diz que o átomo emissor, intenção emissão é depois da flecha, emissor de partícula alfa, a massa diminui 4 unidades e o número atômico diminui 2 unidades. Primeira lei da radioatividade. Segunda lei da radioatividade, a emissão de uma partícula beta. A beta é proveniente da decomposição de um nêutron. Um nêutron se decompõe em próton, elétron e neutrino. A emissão de uma partícula beta, a massa se mantém a mesma, formação de isóbaros, e o átomo filho, que é o gerado pelo decaimento, automaticamente ele vai ter o número atômico acrescido de uma unidade. Por que isso acontece? É só você olhar aqui, ó. Significa que nós aumentamos o número de prótons, logo ele tem um número atômico maior. Então, a segunda lei da radioatividade, a emissão de uma partícula beta aumenta o número atômico em uma unidade e a massa permanece a
mesma. Emissão gama. A emissão de uma radiação eletromagnética gama de alta energia, a mais penetrante, a menos ionizante delas, ela sai junto com uma alfa ou uma beta. No caso de o césio emitir radiação gama, ele emite uma partícula beta também, e aí ele se transforma no átomo de bário com a mesma massa do césio, porém acrescido de uma unidade, porque tem a emissão de uma partícula beta. Tudo bem? Outro detalhe importante, gente, quando você olha a energia envolvida em radioatividade, são altas energias. O que eu quero dizer com isso? Os fenômenos nucleares são altamente energéticos, tudo bem? Comparado, por exemplo, com fenômenos que ocorrem na eletrosfera, a energia é colossal. Falaremos disso em aulas futuras. Espero ter ajudado um pouquinho com vocês aqui na aula número 7, e um abraço e até a próxima aula.